Olá, galerinha do Colégio Positivo, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Merilane Souza com mais uma aula de língua portuguesa. O nosso assunto hoje será figuras de linguagem. O que é uma figura de linguagem? As figuras de linguagem são recursos da língua portuguesa que criam novos significados para as expressões ao trabalhar com o sentido conotativo ao invés do sentido literal. Na aula anterior, trabalhamos a denotação e a conotação. Vimos que a denotação é quando as palavras são usadas no seu sentido real, dicionarizado, e a conotação quando elas são usadas no seu sentido figurado, metafórico. Então, as figuras de linguagem vão aparecer de maneira conotativa. Esses recursos eles vão produzir efeito de exagero, de ausência, de estranheza, vão alterar o significado das palavras. As figuras de linguagem aparecem em textos literários, como, por exemplo, letras de músicas, poemas, crônicas, romances, fábulas, peças teatrais, entre tantos outros tipos de textos literários. Alguns estudiosos da língua portuguesa classificam as figuras de linguagem em 4 tipos. Figuras de palavras ou semânticas, que dizem respeito ao significado das palavras. As figuras de pensamento, que envolvem a combinação dos pensamentos. As figuras de sintaxe ou de construção, que modificam a estrutura gramatical da frase. E as figuras de som, que dizem respeito à sonoridade dos termos. Começaremos com as figuras de palavras ou semântica. A primeira delas, a comparação. O que é a comparação? É uma figura de linguagem que consiste em aproximar dois seres em razão de alguma semelhança existente entre eles por meio de um elemento comparativo, como, assim como, tal qual, igual a, feito, que nem. Observemos agora na canção Fogo, do Capital Inicial, um exemplo de comparação. Vejam que o eu lírico está comparando o amor ao ar, que é vital ao ser humano. Metáfora, figura de linguagem que faz uma comparação entre ideias. Porém, essa comparação não será feita através de um elemento comparativo. Aqui trabalharemos mais com afirmações. Veremos um exemplo a partir da música Fogo e Paixão, de Vando. Você é luz? Você é raio, estrela e luar? Não tem como você ser luz, não tem como você ser estrela e luar. Isso aqui é metafórico, sentido figurado. Temos aqui a metonímia, uma figura de linguagem ou de palavra, caracterizada pela substituição de um termo por outro, havendo entre eles algum tipo de ligação. Desse modo, pode haver a substituição do autor pela obra, como, por exemplo, você leu Machado de Assis? Tem como você ler Machado de Assis ou ler a obra de Machado de Assis? Podemos também substituir a marca pelo produto. Vou ao supermercado comprar Bombril. Você vai comprar a marca Bombril. O que você vai comprar, na verdade, é uma lã de aço. Observemos também a metonímia na música Meteoro da Paixão, de Luan Santana. Vejam que te dei o sol, te dei o mar para ganhar seu coração é metafórico. Ninguém vai dar o sol, ninguém vai dar o mar. Aqui o eu lírico deseja ganhar o amor do ser amado. Mais uma figura de linguagem, a catacrese. A catacrese também é uma metáfora, porém tão usual que já entrou no vocabulário das pessoas. A catacrese costuma ocorrer quando, por falta de um termo específico para designar algo,
tomamos um outro termo emprestado. Assim, passamos a empregar algumas palavras fora do seu sentido habitual. Por exemplo, asa da xícara, pé da mesa. Observemos outro exemplo na canção Diante da Cruz, da banda Rosa de Saron. Pés da cruz. Galera, a cruz tem pés? Para fecharmos as figuras de palavras, vamos à perífrase, que é uma figura de linguagem que consiste em substituir o nome por uma expressão que o identifique com facilidade. O trecho da marchinha Cidade Maravilhosa do compositor André Filho é um exemplo de perífrase. A expressão Cidade Maravilhosa faz referência à cidade do Rio de Janeiro. Outros exemplos de perífrase. Quando usamos a expressão gigante da colina, lembramos do Vasco da Gama. Ou quando ouvimos a expressão rei do futebol, automaticamente lembramos de Pelé. Veremos agora as figuras de sintaxe ou de construção. Elipse é uma figura de linguagem que consiste na omissão, na retirada de um ou mais termos em uma oração que podem ser facilmente identificados por elementos gramaticais presentes na própria oração ou pelo contexto. Observemos aí na música A Banda, de Chico Buarque, um exemplo de elipse. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Quem estava à toa na vida? Observe a desinência do verbo estava. Estava permite-nos a identificação do sujeito. Eu estava à toa na vida. Pleonasmo, figura de construção que consiste na repetição da mesma ideia. Temos dois tipos de pleonasmo, o literário e o vicioso. Este último deve ser evitado. O pleonasmo literário é um recurso utilizado pelo autor para enfatizar a ideia utilizada. Observemos aí o pleonasmo literário na música Cotidiano, de Chico Buarque. Todo dia ela faz tudo sempre igual e sacode às 6 horas da manhã e sorri um sorriso pontual e me beija com a boca violenta. Sorri um sorriso. Tem como sorrir se não for um sorriso? Beija com a boca. Você vai beijar com outra coisa? Silepse, figura de construção em que a concordância não é feita de acordo com as normas gramaticais, e sim com o que está implícito. O desvio linguístico geralmente é intencional e está articulado com o contexto, com a intenção de quem escreve. Veremos aí na música Inútil, do grupo Ultraje a Rigor, um exemplo de silepse. A gente não somos inútil, a gente é inútil. A consciência da parte do letrista de que se trata de um desvio cometido apenas para enfatizar, para destacar a inutilidade desse agente que afirma sua incapacidade para até mesmo concordar o verbo com o sujeito. Veremos agora as figuras de som. Um exemplo delas, a onomatopeia, tão presente nas histórias em quadrinhos. Essa figura de linguagem indica a reprodução de ruídos ou sons. Vamos observar esse recurso na música Bate Coração, da cantora Elba Ramalho. O tum-tum representa a batida do coração. A prosopopeia ou personificação, por sua vez, é uma figura de pensamento que consiste em atribuir qualidades e sentimentos a seres irracionais, a seres inanimados. Observemos aí o exemplo de prosopopeia na música Anti-Amor, de Gustavo Mioto.
aqui que o coração foi personificado. Sabe-se que coração não é médico, não receita nada, portanto, é atribuído a ele uma ação humana, ou seja, foi personificado. Mais uma figura de pensamento, a ironia. A ironia é uma figura de linguagem que aponta o sentido da palavra diferente do habitual. Por exemplo, você afirma uma coisa querendo dizer o contrário daquilo que você está afirmando. Observemos aí na música R$50 de Nayara Azevedo exemplos de ironia. Bonito, que bonito, hein? Será que o eu lírico realmente quis dizer isso daí? Na verdade, ele quis dizer uma outra coisa. Temos aí exemplo de ironia. Eufemismo. O eufemismo apresenta como aspecto o uso de palavras suaves para informar ou comunicar algo grave. Por exemplo, se você vai dizer que alguém morreu, de maneira mais sutil, diga, fulano faleceu. Assim não vai causar tanto estranhamento. Observemos também o eufemismo na música Largado às Traças, de Zé Neto e Cristiano. Tô largado às traças. Essa expressão é uma forma sutil de dizer que está sozinho, que está abandonado. Para fecharmos as figuras de pensamento e encerrarmos também a nossa aula, vamos à hipérbole. Hipérbole é uma figura de linguagem que indica exagero. Observemos aí exemplos de hipérbole na canção Exagerado, de Cazuza. Vejam que o eu lírico expressa um exagero quando diz: te trago 1000 rosas roubadas, nunca mais vou respirar, morrer de fome. São exemplos de hipérbole. Queridos, vou ficando por aqui. Se cuidem, fiquem com Deus.